Famari. Pessoal, hoje a gente vai falar então sobre o nosso módulo da alimentação e a gente vai começar falando sobre a natureza do cão, como era essa alimentação aí da natureza do cão. E a gente resgata sempre o que ele vivia, né, como vivia o grupo, né, dos cães, a matilha dos cães, e a gente adapta aí para o nosso convívio hoje com os seres humanos, tá? A gente sempre está levando em consideração tudo que existia antes, também levamos em consideração que muitas coisas mudaram, os cães foram domesticados, tiveram algumas alterações, mas que convivendo com seres humanos a gente tenta trazer e resgatar alguns aspectos e melhorar aí dentro desse convívio com nós, né? Mas para que a gente entenda um pouquinho sobre isso, é importante a gente resgatar esse instinto aí de matilha, esse instinto de liderança, de líder, de submissos, e que a gente vai formando aí, que a gente entende sobre a alimentação, tá? Por que falar sobre isso, gente? Porque assim, ó, os cães naturalmente, né, eles viviam em grupos. E nesses grupos existiam as suas subdivisões, algumas prioridades, né, e algumas preferências aí de cada um, né? Mas que o primeiro instinto do cão é instintivo mesmo, é viver e ser pertencente a uma matilha, a um grupo, tá? Isso é instintivo, tá, gente? Eles precisam estar dentro de um grupo para se sentir protegido, para buscar os mesmos ideais, para trabalhar aí dentro de algumas regras e limites, tá bom? E por que isso acontece? Por que isso é tão importante dentro da matilha do cão, dentro da natureza do cão? Porque constituía a identidade do cão, né? O que ele era, qual era a representatividade desse cão dentro do grupo. Então é por isso que é importante delimitar aí, quando os cães convivem, né, com nós, mais de um cão, né, delimitar qual é o papel de cada um, né, e sempre buscar mostrar para eles que o nosso papel é de quem tá na liderança, tá? Por que isso? Breno, isso é muito radical. Talvez seja, mas por quê? Porque a gente mostra pro cão que a gente está no controle, né? Se eu quero que meu cão esteja mais conectado a mim, que siga aí o que eu gostaria que ele fizesse, que saiba aonde fazer as necessidades, que saiba não destruir os brinquedos, que eu tenha uma voz mais ativa na minha casa, eu preciso mostrar para ele que eu estou nesse comando e que ele precisa me enxergar dessa forma, né? Então é preciso a gente buscar esse papel enquanto líder e mostrar para ele qual é o papel dele enquanto submisso, tá? Enquanto menor dentro dessa hierarquia, tá? Esse grupo hierarquizado, como eu falei, cada um tem a sua função e seus benefícios, tá? Normalmente o líder, ele tem os benefícios de acasalamento, come primeiro, né? Ele tem a melhor parte da caçada também, né? Da presa. Então, ele tem os seus benefícios. Mas por quê? Porque a função que um líder exerce, ela é diferente do que os outros submissos fazem, né? Um líder, ele vai ter que planejar a caçada, ele vai ter que saber ter agilidade, saber a hora certa de atacar. Então, ele dita as regras, ele tem algumas funções aí dentro desse grupo que delimitam, né? Algumas regras, né, que alguns devem fazer, outros não, o que deve fazer, o que não deve fazer, e isso é importante, isso também requer desprender uma energia desse líder enquanto a isso, né, e é por isso que ele tem algumas prioridades, né. Por que os cães, então, seguiam à risca essas regras aí dentro desse grupo? Porque, né, se o líder tem essas prioridades, nada mais justo que a gente tentar, né, se colocar nesse papel. Oxa, esse papel é louco de bom, né, imagina. Mas, os cães não faziam isso, né, a partir do momento que existia aí um alfa, né, que conduzia todo esse grupo, os demais não tendiam aí a querer disputar essa mesma posição, né. Porque, como na nossa vida, né, como para nossa vida, algumas pessoas nasceram mais para comandar e outras gostam de estar mais sobre o comando, sendo comandadas, né.
buscavam, então, vivendo em grupo? Buscava a homeostase e a organização. Isso para quê? Para cuidar do território, para cuidar das fêmeas, né, por conta do acasalamento, e principalmente para que eles tivessem a alimentação. Então, eles trabalhavam unidos, eles não contestavam as regras daquele grupo, porque eles sabiam que colocar o grupo em conflito, né, ia prejudicar todos, né? Se esse grupo não trabalhasse unido, tivesse sempre, né, briga, disputa pela liderança, não ia ter uma organização, não iam saber caçar, né, em equipe, não ia ter, se eles não tivessem uma organização, eles não iam ter sucesso nas caçadas, né, porque eles precisam trabalhar em equipe. Então, o que eles faziam? Eles tentavam buscar essa homeostase, esse equilíbrio, essa tranquilidade. Tinha alguém que comandava, tinha os demais que obedeciam e estava tudo bem, desse jeito funcionava, né? Isso tudo para que eles conseguissem aquilo que eles buscavam, que cada um buscava de forma particular, mas que unidos eles conseguiam manter um território para eles seguro, né? As fêmeas para acasalamento e principalmente prover a comida, né? Então, fazer as caçadas, ter sucesso nas caçadas e ter alimento, né? Claro que não era todo dia que eles conseguiam ter o alimento, mas quando, né, tinha a oportunidade de caçar, eles conseguiam trabalhar em equipe e ter êxito nessas caçadas, nessa busca por alimentação. Então, veja bem, gente, se a gente for relembrar aí na história do cão, a gente vê que os cães, naturalmente, eles viviam em grupo já, viviam sobre regras, gostavam disso, né? Estavam bem neles trabalhando em grupo, trabalhando sobre regras, porque é nesse grupo que eles conseguem se sentir seguros, né? Tem alimento e tem tudo que eles precisam para sobrevivência, tá? E por que é importante saber disso? Porque a gente resgata toda essa história e traz isso para o contexto atual. Então, a gente traz isso para a nossa convivência, né, dos cães com a família, mostrando para eles que eles também pertencem a um grupo, que eles também estão constituindo a identidade deles, que existem regras, né? Mas que vai existir aquilo que eles precisam para sobreviver, que é alimentação, um lugar seguro, uma família, né, que goste, né, que aceite eles. Então, isso é importante a gente fazer esse equilíbrio da história, do que é natural, adaptando com o nosso convívio de agora, tá bom? Então, a gente vai ver nas próximas aulas mais sobre isso, sobre como os cães viviam, né, como que o líder se comportava, e a gente vai debatendo mais sobre isso para que vocês entendam a importância da gente estabelecer, né, algumas posições dentro do grupo e dessa matilha, né, da família aí, e entender qual é a importância da alimentação em relação à hierarquia e a como você vai trabalhar com o sistema da alimentação que a gente vai te ensinar na próxima aula, tá bom? Fiquem bem e te espero na próxima aula.